Assim vamos Tira a mão, atrapalha. tua De mão. facto, isto influencia, Só quando apareceu o nome. porque estamos a falar das condições de acomodação, as condições que o determinado estabelecimento poderá oferecer, Vai tirando, no vai. caso, para salvaguardar então o Quando apareceu interesse o nome. daquelas pessoas que assim procuram estes serviços. Mas antes eu gostava de retroceder um pouco para fazer uma pequena incursão histórica sobre esta qualidade de atendimento público. E então eu começo a frisar a questão da Idade Média, nos séculos V e XV. Antigamente, naquela altura, as relações que se estabeleciam era por meio de trocas comerciais. E então, com o advento da Revolução Industrial, século XVIII, XIX, saímos dos produtos artesanais para os produtos, no caso, industriais. E então houve toda a necessidade, não é, de termos um mediador. Mediador, no caso, era aquela pessoa que lidava com os clientes. E então, após o advento da Segunda Guerra Mundial, isto em 1939 a 45, então aí os clientes começaram a ter uma certa exigência e começaram a ter um determinado, no caso, poder sobre aqueles produtos que eles queriam e sobre as próprias empresas. E daí que surgiram os telemarketing, call center, para a publicitação disso. E estes elementos vêm ainda, no caso, reforçar aquilo que é o vínculo humano. O vínculo humano, quando vamos a uma determinada instituição, quer seja pública ou privada, primeiro deveremos olhar para aquilo que é o vínculo humano. O vínculo humano é que me remete nas relações humanas à condição empática em que o indivíduo poderá, por exemplo, sentir-se acomodado em função do local onde eu dirijo-me. E eu vejo o atendimento em duas perspectivas. Atendimento interno e externo. No atendimento interno, estamos a falar daquelas pessoas que fazem parte do ambiente do trabalho do nosso dia a dia. Os gerentes de empresa, balconistas e outras pessoas. No externo, são aquelas pessoas que vão concretamente à procura desses serviços. E depois nós vamos elencar um conjunto de elementos sobre os hospitais, tal como a minha colega de painel, Mito Amaral, falou muito bem, a questão de segurança pública, os nossos serviços policiais, entre outros. A formação é muito importante. Quando um funcionário é bem formado, ele usa o profissionalismo e faz um atendimento com qualidade. Imaginemos aqueles funcionários que não têm o chá. O que é o chá? O chá é capacidade, habilidade, conhecimento que ele vai adquirir. Então, essa coisa de queremos dizer que o salário avultado é que vai fazer com que ele não atenda bem, isso não tem nada a ver. Não, mas isso não tem nada a ver. Isso nós falamos. Estamos aqui a falar. Que essa questão do atendimento, do bom atendimento, mau atendimento, isso vai variar da sociedade para a sociedade. Então, não podemos aqui fazer juízo de valor, mas nós estamos aqui simplesmente lançar algumas hipóteses. Né? Ou seja, algumas respostas probabilísticas. Mas, vamos supor o caso do BPC. Se nós queremos compreender o mau atendimento do BPC, é fundamental que nós estudemos. Na ótica da Vitor Amaral. Sim, ok. Sim, a questão do BPC. Nós temos que estudar o BPC, temos que estudar se muitos dos funcionários já têm tido bom salário. Na verdade, o que falta a fim deles atenderem bem? É porque alguma coisa também está errado. Realmente é necessário treinar os funcionários, porque o treinamento é valorizar ele e prepará-lo para também valorizar os clientes. E quando o funcionário não tem capacidade... De paraquedas, fica ali, é bonita, é boa moça, bonita, bom moço, meu sobrinho, fica aqui. Mas temos que ver primeiro, fator, educação. Também faz uma introspecção ligada à própria qualidade do atendimento ao público. Mas do ponto de vista mais prático, porque estamos aqui a falar de questões que são ideais, e são ideais, mas do ponto de vista mais prático, aquilo que ocorre na nossa sociedade, nós temos verificado, e em função de barômetros sociais, vamos perceber que a qualidade de atendimento ao público, quer seja em setor público ou alguns setores privados, constitui um calcanhar de Aquiles. Por que eu digo que constitui um calcanhar de Aquiles? Eu presenciei numa maternidade, 3 horas da manhã, em que a senhora, a parturienta no caso, com dor de parto, estava para dar à luz, e a enfermeira dizia que ela tinha que dar 3.000 kwanzas para comprar as luvas. E ela dizia que não tinha dinheiro, e forçosamente, não vou te atender. Ela saía do local para ir à procura do esposo, para poder pedir o dinheiro. No portão da maternidade, eu constatei isso, ela deitou-se ali e deu a luz ali. Então, há aqui slogan que muitas vezes eu vejo a nível dos hospitais, humanização no atendimento público. Isto eu vejo como uma quimera. Por que
fala-se da questão da humanização. Foi tudo uma utopia, no sentido de sensibilizar as pessoas que pudessem atender os utentes, mas do ponto de vista prático, é aquilo que a colega Mito disse, no caso, há pessoas que saem das suas casas com mau humor e descontam, no caso, as pessoas. E outras realidades que nós também temos verificado. Há pessoas que tiveram consulta de ortopedia, fraturou um osso, por exemplo, foi colocado um ferro. Quando ele vai para uma consulta de revisão, infelizmente o doutor viajou. Quer dizer, há um paradigma de que existem pessoas insubstituíveis. Muito bem. Aquelas pessoas que estão aí para servir ou para atender, quer dizer, enquanto viajar, você fica à espera, não tem uma informação quando é que poderá voltar. Então, essa questão não se restringe apenas na questão salarial, mas o profissionalismo, tal como se disse aqui, a educação, A falta da mão própria. exatamente, e também eu digo que essas instituições precisam de outros profissionais. E esses profissionais, estamos a falar de pedagogos de trabalho, psicólogos, e um conjunto de profissionais multidisciplinares para poder ajudar nisso. Não sabe a sua real função. Como é que foi contratado? Efetivamente soubesse, Passou por um processo de avaliação ou de seleção? Como é que não sabe qual é a real Para função? isso, um funcionário, Dona do trabalho, pode me dar o procedimento daquilo que eu fiz. Agora, nós temos outro Só problema. uma ressalva, colega Vitor. Os funcionários de base, se nós verificamos de uma Estão forma mais educados. E para além da educação, são as pessoas que mais conhecem a própria instituição. Sim, senhora. Comparativamente àqueles que são os chefes de departamentos, de gabinete. São os que mais conhecem, tal como disse muito bem. Por vezes o chefe, a senhora da limpeza conhece e domina todas as secções do departamento e as pessoas que lá trabalham. à luz do direito, como é que fica? No caso, Ao meu ver, a qualidade do atendimento público no nosso país deve passar por um processo de reforma. O que é que eu digo que é por um processo de reforma? Quando a Inspeção Geral do Estado vai a uma instituição pública, comunica. Isto é onde está o erro. Você não pode comunicar, você tem que aparecer para constatarem logo como essas pessoas estão a trabalhar. Então, quando eles vão comunicar, nós vamos aparecer no dia X ou Y. Então, eles exatamente começam até a acariciar os pacientes e colocam aqueles pacientes que estão colocados no chão, no corredor. Aparece cama para colocar essas pessoas. Certo. E outro elemento que me parece também muito importante é a questão mesmo do nosso serviço de segurança, no caso dos polícias. Eu digo isso que aconteceu com um familiar meu. Foi queimado com ferro de engomar no traseiro. vamos. O que aconteceu com o seu familiar? Perdão? Foi queimado com ferro de engomar no traseiro. Mas quem o fez? Foi um vizinho. Ok. O vizinho fez isso. E quando comunicaram, eu fui para lá, peguei ele, fomos até uma esquadra policial. Chegamos lá, abrimos o processo e mostramos a prova, como é que ele foi queimado. Os indivíduos da polícia disseram, não, vão e nós depois vamos aparecer para ver se vamos capturar esse indivíduo. E primeiro alegaram que não tinha um carro. E eu disse, não, eu tenho o meu carro pessoal, nós podemos dizer, não, estamos proibidos de fazer serviços com carros particulares. Ok, até aí percebi. Mas eles nem se predispuseram para acompanhar-nos, para ir, pelo menos, chamar o indivíduo ou notificar para poder explicar a situação. Porque uma vez que nós mostramos a causa desta gravidade. E eu comecei a perceber logo que, infelizmente, a nossa polícia também está despreparada. Por que eu digo que está despreparada? Certo. Porque atualmente ir para a polícia já não é por uma questão vocacional. Muito bem. Nós vamos para a polícia